Olá, bom dia. Estamos entrando para uma conversa hoje com o Leonardo Gontijo, do Instituto Mano Down. Vou mandar o convite aqui para o Léo. Nós vamos conversar hoje sobre inclusão, agradecendo a quem já está chegando por aí. Gabriel Perissé, Idade Média, Idade Mídia. Temos que refletir sobre isso. Abraço, Lu, também, por entrar. Estou chamando aqui o Léo para a gente começar uma conversa bacana sobre inclusão, né? O Instituto Mano Down ele tem um diferencial muito bacana aqui na cidade de Belo Horizonte, que também toma conta do Brasil. O Léo e o Dudu têm viajado muito, né? E ele vai contar pra gente como surgiu essa história do Mano Down. Mano Down tem feito a diferença em vários congressos, conferências, na vida de famílias, né, de portadores de síndrome de Down. Ok? Aguardando o Léo chegar aqui. Gente, até o Léo entrar na live, vou falar sobre esses 3 livros que a gente está lançando, é a trilogia. Esse é o BNCC no chão da sala de aula, não é? Esse é o outro livro que eu estou lançando, que é o de metodologias ativas que as escolas podem aprender. E o primeiro livro que foi lançado em dezembro e que agora a trilogia se fecha, o que as escolas podem aprender, que também é o nome do nosso canal lá no YouTube. Veja bem, esses 3 livros até 30 de junho eles vão custar R$ 99. São 520 páginas de conteúdo sobre esses 3 temas: a BNCC, as metodologias ativas e um livro para gestores educacionais que reflete o que as escolas podem aprender. Convido vocês a entrarem lá no site da editora www.conhecimentolivraria.com.br, né? Não é ponto, é arroba www.conhecimentolivraria.com.br. Não tem arroba nenhuma, tô ficando doido. É isso, moçada. Só lembrar Conhecimento Livraria e acrescentar tudo que é de internet. O Léo tá entrando aqui, a gente vai começar uma conversa bem agradável. Espero que vocês fiquem aí, mandem perguntas, sugestões. Já estou conectando aqui com o Léo. Esse momento aqui a gente está chamando de Manhã Educadora. Estamos conversando com educadores de diversas partes. O Léo acaba de entrar. Vamos lá. E quem sabe, Gabriel, fazer uma Manhã Educadora contigo. Pensa aí. Oi, Léo, tudo bom? Fala, Paulinho. Bom Tá dia. me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? Tudo na paz. E você? Tá ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Tô ouvindo os livros aqui, ó. Legal demais. Isso, Léo. A gente está lançando essa trilogia, né? O que as escolas podem aprender, metodologias ativas e BNCC no chão da sala de aula. São 30 anos de experiência que a gente está compartilhando com o pessoal, sabe, Léo? Todos eles. Para Você tá fazendo uma promoção na pandemia? Os 3? isso, os 3, R$ 99,90. Conta de turco. Ah, legal. Vou divulgar aqui pra galera. Me manda no zap aí Isso, também, pra gente. tá. Conteúdo Até riquíssimo. Até 30/6 e tem um capítulo só sobre inclusão também, que é o tema nosso hoje, né, Léo? Ah, com certeza. Muito importante, né? Primeira coisa, como é que tá a saúde, Dudu, nesse tempo de inclusão, tudo bacana por aí? Olha, Paulinho, eu não sei se você acompanhou, eu peguei o vírus, né?
o Covid, Sim. no início de março, dia 15 de março, né? Então, estou imune, foi um momento difícil, fiquei uma semana ruim, né? E aí a família toda pegou, a gente já fez os testes e tal. E o Dudu tá uma saudade imensa, né? Eu fui lá 2 vezes nesse período todo, quase 80 e poucos dias. E estamos aí, né? Um dia de cada vez, respirando, né? E seguindo. E você tá bem, família? Também, Léo, aqui tá tudo tranquilo, estamos quietinho, obedecendo tudo que tem que ser obedecido aí para tudo dar certo. Agora, Léo, Hum. impactou o trabalho das ONGs, né? Ah, Paulinho, demais. É, É um ponto eu aí que a gente queria, tá. eu quero que ao O final Dudu você pegou, conte pegou. isso. Não, o Ó, Dudu não pegou, não. tem gente Pode perguntando falar, se o Paulinho. Dudu pegou, não. Não, o Dudu não. O Dudu Isso. não. Ô, Léo, eu quero que você conte aí. Nós temos alguns amigos de São Paulo, gente bacana, o Gabriel Perecê, que é um grande filósofo, palestrante, um cara bem legal. Que você contasse para nós a história do Instituto Mano Dal, como é que nasceu. Esse lugar que eu amo, eu vou sempre que eu posso, eu vou aí para levantar cada vez mais o astral, a moçada, tomar aquele café bom. Infelizmente agora não está dando. Pois Mas é. conta para nós, como é que nasceu o Instituto Mano Dal, parceiro aí da Educação é o Alvo também? Com certeza. Primeiro, obrigado aí pela parceria, né? O Paulinho está sempre apoiando a questão da literatura, né? É muito legal. A biblioteca lá do Instituto é composta por grande parte dos livros que o Paulinho doou, né? Ele faz várias campanhas, então é muito legal. Incentivar a leitura, eu acho que é um caminho sem volta, né? Em relação ao Instituto, Paulinho, eu vou contar um pouco, né, da história e um pouquinho de como é que está hoje, né? Que você falou das ONGs, né? E Sim, a gente está num perfeito. momento, né, difícil para todos, mas que a gente tem que, né, juntos, né? Eu acho que esses debates são importantes para a cabeça estar boa, para a gente buscar soluções conjuntas e tal, né? Então, o Instituto surgiu, né? O meu amor pelo meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais novo que tem síndrome de Down, o Dudu, né? Ele é músico, tem 29 anos, a razão aí de tudo. E aí eu tenho outros 2 irmãos mais velhos, o Marcelo e a Paula, e acabou que eles mudaram de cidade, né? O meu irmão mora em São Paulo, a minha irmã mora em Brasília atualmente. E aí eu e o Dudu ficamos aqui em Belo Horizonte, né? Junto com meus pais, e a gente criou uma amizade muito forte, uma ligação muito bacana mesmo, né? Diferente mesmo a nossa relação. E aí eu me formei, né? Em 2001, formei em engenharia, formei em direito, e aí recebi um convite para sair de Belo Horizonte. E todo final de semana eu ia, né? Fui trabalhar em empresas e tal, ser executivo, e voltava, e eu e o Dudu chorava, a gente fazia as músicas. E aí, em determinado momento, todo final de semana eu comecei a brigar com meus pais, né? No bom sentido. Pai, mãe, o Dudu tá muito sozinho, vamos fazer alguma coisa e tal. E era muito fácil apontar e ir embora, né? Então, eu acho que É, que caiu uma ficha, eu acho que vale para tudo na vida. Então, em 2008, o aniversário do Dudu, 19/9, que é o aniversário dele, 2008, eu abandonei minha carreira, né? O pessoal acha que eu sou doido até hoje, essas coisas e tal. E aí eu, muito inspirado em Gandhi, né? Eu acho que sempre lembro de Gandhi. sim, Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se eu queria um protagonismo maior para o meu irmão, uma autonomia maior, eu tinha que fazer. E eu estava apontando o dedo, né? E esperando alguém fazer. É muito fácil. Então eu falei, né? Conversei com meus pais, que a partir daquele dia eu estava voltando, eu não era casado na época, eu não tinha filhas, e a gente ia começar um trabalho, né? Mais autonomia, até porque, Paulinho, a expectativa de vida das pessoas com Down era 30 anos há 30 anos atrás. Hoje já é 60. nó. Então, assim, eles estão vivendo mais. Então, se tudo correr bem, a gente não sabe de nada, né? A pandemia vem para nos mostrar que a gente não tem controle de quase nada, né? 1% De no máximo, nada, né, Léo? de nada. E aí, talvez meus pais vão morrer antes de mim. Então, eu falei, pô, vou cuidar do Dudu, então preciso mudar algumas coisas, tal, uma autonomia que é uma coisa. Então, a gente começou ali um processo, né? E como você, a gente escreveu alguns livros, né? Nessa trajetória. Começamos a fazer palestras. E em 2008, então, foi o embrião do Instituto Mano Dal, que era Projeto Mano Dal. Não tinha CNPJ, não tinha nada, né? Então, era uma coisa muito, né, informal. E aí, então, a gente começou a fazer um trabalho com o Dudu, de autonomia. E aí a gente criou, a gente começou a fazer, eu comecei a pensar, pô, o meu irmão tá muito sozinho,
né? Aí, Paulinho, só uma reflexão que eu escrevi outro dia. Muitas vezes, para a gente refletir, as pessoas com deficiência intelectual e tantas outras levam uma vida de quarentena o tempo inteiro, né? É verdade. Sem convite, sem oportunidades, reclusas, né, em casa. Então, assim, e a gente não fala sobre isso, né? Então é bom todo mundo, né, passar por esse momento também, né? Não tem nada bom, mas refletir algum ganho nisso tudo é perceber que um olhar, um convite, um chamado, uma visita muda vidas, né? E a gente acha que isso é normal, não é, né? Então aí eu comecei a sair com os amigos do meu irmão. Então, o projeto Mano Dal era o seguinte, eram atividades para jovens e adultos. Ah, vão no jogo, vão no barzinho, vão desfilar, vão sair, vão na balada. Então, uma coisa mais de tirar de casa, né? Então, começou Sim, tirar de casa, dar oportunidade, visibilidade, então esse tipo de coisa. E aí a gente foi avançando, né? Eu refiz um pouco minha vida aqui em Belo Horizonte, né? Fiz mestrado, comecei a lecionar também, como você, né? A gente vai tocar muito em educação. E é sim, engraçado, Paulo, contar um caso aqui interessante, o que mexeu muito comigo. Eu era executivo da Samarco Mineração, né? Então, certo. trabalhei lá há 7 anos, né? 6 e tanto. E aí, cara, eu era responsável pela parte ambiental, segurança do trabalho e relacionamento com a comunidade. E aí, um belo dia, 2006, 2007, se não me engano, eu fui lá, né, apresentar o licenciamento, né? Porque as barragens de licenciamento e tal. E essa marca era uma empresa muito conceituada, né? Assim, é uma empresa com todas as auditorias e tal, e eu acreditava veementemente. E aí eu fui lá na comunidade fazer uma apresentação e tal. E aí, no meio da apresentação, um senhorzinho, não me esqueço dele, o João, aproximadamente 70 anos, levantou o dedo e falou: Leonardo, muito bom, engenheiro Leonardo. Você fala muito bem, né? Que material bonito, legal. Mas por que você não mora aqui debaixo da barragem? Por que você vai morar lá em Mariana? E aquilo mexeu demais comigo, né? Dentro de pensar assim, é muito fácil falar, né? Então, eu falo muito da questão da empatia, né? Não tem como você se colocar no lugar do outro. É impossível. É impossível. A gente fica É, pensando, não tem jeito, né? Então a gente pode ter humildade para tentar se aproximar das pessoas, mas não tem como a gente se colocar. Então é muito fácil eu morar em Mariana e dormir lá todos os dias. E tá estável, tá estável. É muito fácil, tem todos os lados, mas vive aqui então. Se você se garante tanto, então é aquela questão do exemplo, né? Que o Ralph sim, Emerson fala tão bem, né? Suas atitudes falam tão alta que eu não consigo te ouvir. E aquilo mexeu demais comigo, Paulinho. E tal. E aí, e essa marca era referência, cara. E eu defendia mesmo. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, eu voltei lá, encontrei com o seu João, ele está bem, não foi uma das vítimas. Mas o que mexeu comigo, eu falei, cara, a única maneira de mudar o mundo, e o João me ajudou nisso, é a educação. Né? É lá é, na sala de aula, de mudar a mentalidade, é o que você faz. E aí eu me capacitei. Então, comecei a fazer mestrado. Falei, cara, eu vou para a sala de aula. Né? Hoje eu já acho que até educação de criança, né? Que é o caminho. sim, E, tal. é o E aí caminho. voltei. Então, isso mexeu muito comigo. Então, refiz minha vida aqui, fui ser consultor e tocando o Mano Dal, o Instituto, não era Instituto, aos finais de semana. Né? Então, comecei a dar aula, né? Me capacitei e fui executivo de outra empresa, de consultoria ambiental. E aí, cara, eu passei 7 anos, aí eu casei, tive filhos e tal, né? E 2 filhas, a Eduarda e a Laura. Aí eu passei bem, estava bem, tinha uma equipe aí muito grande. E aí, em 2013 a 2015, eu tive um treco, cara. Eu comecei a questionar demais os meus valores e eu era o segundo na hierarquia da empresa, né? Então, aquilo para mim começou a conflitar com os meus valores. E eu vendo a galera falando, cara, isso não é. Ganhando bem, ganhando muito bem. Aí eu fiquei 2 anos, quase tive uma depressão, cara, mais 2 filhas, aquela coisa. E aí, em 2015, eu não aguentei, cara, tava muito ruim. E aí eu falei, cara, eu vou tocar o Mano Dal. Né? Eu vou ter que fazer uma opção de vida, foi muito difícil. Tive que baixar meu padrão de vida, tudo, né? Porque é outro patamar. Mas é o que eu acredito e falei, né? E coincidiu com o nascimento da minha filha, né? Até comentei sobre isso, porque na minha geração, não sei a sua, Paulinho, eu só podia ser médico, engenheiro, advogado. Né? E eu fui É médico verdade. e eu fui engenheiro e advogado. Então eu É falei, cara, engenheiro advogado. eu quero olhar nos olhos da minha filha e falar, faça o que você acredita. E para eu fazer isso, para eu falar com elas, eu teve que fazer comigo. Né? E não é fácil, estou até hoje nessa dificuldade, e a gente vai chegar lá. Então eu abandonei e comecei a dedicar exclusivamente ao Instituto Mano Dal em 2015. Aí nós formalizamos, né, CNPJ, então a gente chama da segunda fase,
né? Segunda fase do Instituto Sim. formalizar. E aí, Paulo, nós ficamos 2 anos. Aí era eu só e mais uma equipe pequenininha, né? Numa ONG, qualquer coisa serve. O que é isso? Era um negócio muito informal, então a pessoa chegava lá, Léo, eu tô com um sapato velho. Eu aceitava. Quem não tem nada, qualquer coisa serve. E aí a gente ficou muito nisso, trabalhando pra caramba, pouco resultado. E aí um amigo meu, né, o Camilo, ele era executivo da Vale e tal, ele estava fazendo um curso na Suíça. E lá ele se encantou com essa questão de social, de impacto social, lá tem muito mais controles, né, e tal. E aí ele voltou, vinha conhecer meu trabalho, a gente estudou junto. Ele falou, Léo, que legal tá, o seu trabalho, cara, acompanho, mas vamos profissionalizar isso, cara? O que você acha? Aí ele pegou a metodologia que ele aprendeu lá e a gente sentou em 2017, durante 6 meses, para planejar o que hoje é o Instituto. E aí, Paulinho, foi uma mudança de mentalidade tremenda, né? Por quê? O que aconteceu? Sair da ONG qualquer coisa serve para uma ONG de excelência. E hoje é um dos grandes sonhos da minha vida. O quê? Eu quero viver disso. Né? Por que eu, executivo de empresa, todo mundo bate palmo? As pessoas, eu de terno, doutor Leonardo, eu era tratado diferente nas ruas, pelas pessoas, capital social e tal. E hoje não, a gente já impactou mais de 3.000 pessoas com deficiência intelectual e é um Zé Mané, é um sonhador, é não sei o quê. Então, são coisas, né, que a gente tem que questionar. Eu acho que a pandemia vem para mudar, né? Por que fica na essência, né? Então, eu estou nessa luta. Então, a gente refez o Instituto, né? Então, a gente saiu daquela coisa só de jovens e adultos. E hoje o Instituto, né, a gente tem mais de 200 famílias atendidas. Nós temos uma casa que você já visitou lá algumas vezes, na Rua Sim. Japão 180, no Alto Barroca. Todo mundo convidado para ir lá depois que passar isso. Temos um café muito legal. Então, hoje o nosso público mudou. Hoje o principal público do Instituto é bebês. Né? Então, a gente tem lá de 1 a 3 anos, mais de 120 bebês. Então, a gente tem uma casa, desde acolhimentos familiares, né, psicologia, a gente tem uma equipe bacana demais, então é um grande aprendizado, né? Sozinho a gente não faz nada, a equipe do Mandal, eu vou chegar na pandemia, é fantástico, mandar um beijo para a galera aí. Então, a gente hoje tem uma casa que a gente faz os bebês, atendimentos, fono, físio, TO, de uma forma profissional e integrada. Temos pedagogia, né, o contraturno para as pessoas, a gente vai falar muito disso, de educação inclusiva. E temos para os jovens e adultos, que é o público inicial lá, né, 16 oficinas esportivas e artísticas e a inclusão no mercado de trabalho, numa metodologia de talento apoiado. Então, hoje, e aí, lembrando, Paulinho, lá a casa, a gente vai falar muito disso, não é para as pessoas com deficiência, apesar de ser majoritário o público, é para todo mundo, né? Porque, Para para todo mim, mundo. educação é todo mundo conviver com todo mundo. Como que a gente quebra esse racismo? Como que a gente fala de racismo? É conviver, não tem aula de racismo. Né? É vivendo efetivamente com as pessoas, seja com deficiência, de outra cor, de outra classe. Então, a gente acredita muito nisso. Então, a gente veio nessa profissionalização, Paulinho, saindo um pouco do voluntariado, né, que ainda tem, é super importante, mas tendo uma equipe remunerada, ainda não do forma que a gente acredita, mas pelo menos remunerada. Por quê, Paulinho? Porque as pessoas têm boleto para pagar. E aí o questionamento que a gente fez nessa trajetória é: por que as melhores cabeças não estão no terceiro setor? Não estão mudando a realidade? Essa é a minha pergunta diária, Léo. Então, mas eu te respondo, porque o Dan Pallotta, um empreendedor americano, me ensinou isso. Ele falou: é mais fácil eu ser executivo de empresa, igual eu era, eu pego 10 mil reais e dou para o Mano Dal, e nunca fui lá. Por quê? Porque a sociedade vai bater palma para você. Mas ele nunca entrou lá, ele só deu dinheiro e ele tem capital social. Então ele ganha muito mais quem trabalha na causa, ainda tem muito mais capital social, porque, pô, o cara deu dinheiro, o cara é um... E quem está lá todo dia dando a vida, né, por você dar pela educação, a gente dá pela inclusão, tá bom, faz parte, é amor. Então a gente tem que mudar isso, Paulinho. Um dos grandes sonhos do Mano Dal é esse, né? O meu pessoal é viver disso, hoje eu ainda não consigo, né? Viver, ser remunerado por isso. Por que não? Estou sacaneando alguém? E as pessoas também, as melhores cabeças estão lá para a gente transformar a sociedade. Agora, estamos longe disso. Então a gente veio numa crescente, cara, vem bacana, a gente vem na estruturação, governança, relatórios, captação de recursos, porque a pergunta que a gente fazia na casa, a gente estudou o mundo inteiro, é: por que minhas filhas recebem um relatório da escola e as pessoas com deficiência não recebem? Então a gente tem relatórios, temos reuniões, temos avanços, né? Por que não? O espaço tem que ser bonito. O Camilo falou uma frase muito legal, né? E eu acho que vale a reflexão de todos. Ninguém joga papel do chão no shopping. O ambiente muda comportamentos. E a gente está vendo isso na pandemia, né? Nessa mudança, esse escancaramento da desigualdade.
Então, Paulinho, a gente veio, né, desde 2017, estamos em 2020, muito bem, a gente se estruturando, fazendo parcerias, gerando renda. Então, a gente faz muita palestra, consultorias. E aí veio a pandemia, cara. Né? Inesperado para todos, exceto para o Bill Gates, né? Não sei se você viu o TED dele. 2015 ele já alertava. Isso. E aí pegou as ONGs, né? E todo mundo, né, de calça curta, e a gente perdeu a nossa receita toda, né? Que a gente gera eventos, já foi lá, café, consultorias, palestras, bloqueou, e aí nós estamos reinventando, cara. Nesse momento, então, a gente começou, e logo que a pandemia começou, né, o isolamento, eu peguei a Covid, como eu te falei, e eu fiquei 10 dias afastado, e a equipe do Mano Dal, fantástica, cara. A gente já digitalizou tudo, digitalizou todos os processos em 16 dias, tudo. Né? Então, hoje a gente tem atendimentos online, as oficinas tudo online. Então, sensacional a equipe do Mano Dal, né? Uma dedicação extrema, e a gente então está fazendo tudo online. Né? Só que nós perdemos toda a receita e toda, né? Então a gente está nessa dificuldade para manter como todos. Então a gente está buscando alternativas no meio disso tudo, né? Para planejando, buscando alianças, reduzindo custos e tal, para se manter. Né? Um sonho, e a gente está nessa luta batalhando para que não se perca, né? Uma trajetória de uma equipe grande. E então a gente está nessa, como todos, buscando, né? Estudando bastante, estudando caminhos. E aí, Paulinho, o caminho, né, a gente vai tocar é a educação inclusiva, que as pessoas deficientes são deixadas de lado na pandemia. Não sei se ficou claro, então, essa visão. Ficou claro, ficou claro. Ô, Léo, tá acontecendo uma coisa que é o que eu também estou tentando fazer. A gente está dando cursos num preço acessível na Simpla. Legal. Para tentar sobreviver. O que aconteceu conosco aqui? A gente tinha, eu tinha 23 palestras que foram adiadas ou canceladas. E aí, na palestra, o que eu faço? A gente troca os livros, a gente entrega os 3 livros para cada professor, a escola compra 30 ou 40, a gente deixa um conteúdo lá e eu vou lá e dou uma oficina. Entendi. Aí o que acontece? Chegou a pandemia, a gente não pode ir presencialmente. Aí já viu o que é a vida de ONG, de quem está no terceiro setor e ralando. Né? Em novembro nós tivemos até uma conversa aí, bem legal. Né? Léo. Inclusive, Paulinho, a gente estava marcando a palestra aqui no Mandal, né? Depois, nesse meio tempo, né? Isso, vamos marcar. Ô, Léo, aqui conosco tem a Dani. A Dani é neurocientista. Eu ia gostar muito se você conseguisse fazer uma live com ela também. Tem a doutora Maria Amélia, tem uma turma bem legal, Ana Amélia, desculpa, advogada, que pode nos ajudar a buscar caminhos. Ela é lá do JB Leopoldino. A gente já fez uma live bem legal. Ontem eu mandei para ela, foi a live mais vista até agora, né? Porque o Mano Dal está estourando aqui. Mas como que o tema da inclusão pode ser visto e revisto nesse momento, Léo? Um abraço aí para todos, né? Entrou inclusão na prática, olha aí que legal. A inclusão na prática a gente fez live muito legal, né? Ela o trabalho dela fantástico, só gente boa aí. Dani, pode chamar aí, vamos combinar. Paulo, então, o que acontece, né? A inclusão, né? Nada mais né? E eu acho que eu, como você, a gente é movido à utopia, né? Utopia, eu acho que é que move o ser humano. Eu acho que a geração mais nova está faltando um pouco de utopia, né? É o nosso horizonte, né? Horizonte que muda, a gente tenta chegar, nunca vai chegar, mas a gente vai. Então, essa inclusão é aquela coisa, né? O sonho do Mano Dal, quando ele foi fundado, ele não existia, Paulo. Aqui não precisa, né? Então o sonho era, as pessoas são tratadas igualitariamente, as pessoas têm singularidades, as pessoas têm adaptações, as barreiras são quebradas. Então a inclusão é a convivência com todos, né? É olho no olho, né? Todo mundo é humano, né? No fundo, e cada um com as suas singularidades, potencialidades. E aí, então, acho que isso é inclusão, né? Então, só que nós estamos longe disso, né? Nós estamos longe disso. Então, hoje, né? É uma luta, você sabe a história, Dudu, 17 escolas negaram o direito do meu irmão estudar. Não estamos prontos. Tem até um livro aqui, ó. Vale a leitura aqui, ó. Não estamos preparados. Essa é a frase. Né? Todo mundo tem que ter. Nunca está preparado. Aí veio a Lei Brasileira de Inclusão 2016, né? E aí melhorou.
né? Então, hoje é crime e tal. Só que nós estamos longe. Aí veio, a gente estava começando a abrir portas, né? E a gente faz. O que a gente faz no Mano Down, então, Paulinho? A gente é a favor da educação na escola, né? Todo mundo junto, né? Sem segregação, sem Perfeito. nada. E a gente faz o contraturno no Mano Down. Ou seja, reforço, adaptação de material, capacitação de professores. É isso que a gente faz e gera renda para o Instituto, inclusive, que a gente perdeu. Aí veio a pandemia, né? Já tinha essa desigualdade. E aí veio escancarou, porque a educação que nem é educação, você sabe muito melhor do que eu, né? Não tem nada de online. Não tem, é remota. No meio de uma pandemia, no meio de Remota. home office, no meio de crise financeira, sanitária. Então, faz o que der. E aí nós É, perdemos, e aí a desigualdade, aí acabou, material adaptado zero. Zero singularidade. Não é culpa de ninguém, Paulinho, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes a carga vai toda nos professores que também estão se reinventando. Mas ninguém está olhando para isso. Aí vai passando o tempo, a desigualdade só vai aumentar. Na hora que voltar, se voltar, como voltar, as pessoas deficientes vão estar ainda em outro patamar, pior. Então, assim, ninguém está olhando isso. Pouquíssimas pessoas estão tendo cuidado, né, de ver. Aí entra a desigualdade digital. Quem tem computador? Quantas pessoas têm um computador em casa? é, Quem tem um celular que tem internet, sei lá o quê? Quem sabe ensinar uma pessoa? Né? Então, a gente está hiper preocupado com isso, hiper preocupado, porque a inclusão ficou de fachada. Já vinha avançando um pouquinho, mas piorou demais. E ninguém está tocando no assunto. Né? Então, o que as famílias estão fazendo, Paulinho? A maioria delas no Brasil, a gente participa da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. Estão tirando, perdeu o semestre letivo. E a gente está lutando que não. Não podemos perder. Tem muito tempo pela frente. E a janela de desenvolvimento, você sabe muito melhor do que eu, cada ano, cada seis. Então, tudo bem que tem um momento que a gente tem que levar em consideração, mas as escolas e a sociedade têm que parar para olhar. O que está acontecendo com as pessoas deficientes? Então, a gente está nessa luta. Né? Criamos um projeto, né, para as escolas, pouca procura, né? Entramos em contato com várias, para se colocar à disposição e buscar alternativas. Né? Porque a gente não pode deixar como está. Né? Então, a gente está nessa, mas super preocupado, porque a inclusão vai aumentar com essa pandemia a desigualdade. E vai dar justificativas para as pessoas falarem, não, né? Não precisa não, é um momento extra. Então, a gente está muito preocupado. E outra preocupação, Paulinho, quase 80% das mães, né, de filhos com deficiência são mães solos. E aí, como é que sim. faz isso tudo? Né? Como é que faz isso O, tudo? e eu estava conversando com uma pessoa, Léo, 3 filhos, 2 computadores e os filhos têm aula no mesmo horário, ok? E aí é complicado para essa mãe. Classe média, o pessoal de escola pública. Léo, nós fizemos um projeto no ano passado, nós recolhemos em uma escola só que tiveram 2 suicídios lá, 57 estiletes, os jovens se cortando, não Nossa. é? Então, a inclusão, nesse momento, ela ainda ficou mais séria, porque não é só entregar a cesta básica. Os Titãs têm uma música muito interessante que é Você tem fome de quê, né? Graças a essa música eu ganhei um prêmio internacional, porque nós fizemos um projeto, mas veja bem, as pessoas têm sede, fome de outras coisas, né? Por exemplo, como é que você vai explicar para alguém agora que não pode abraçar? Não é? É, as pessoas são afetivas. Como é que nós vamos cuidar também daquele momento recreativo que tem aí no Mano Dal, que eu acho fantástico, que é a aula de zumba, todas as coisas, e de repente chega um fenômeno e corta isso, não é? A Sim. família, seja dos adolescentes, seja das crianças, os recém-nascidos, estão querendo pessoas para poder partilhar. Por isso esse canal tecnológico aqui, mesmo alcançando poucas pessoas, ele acaba ajudando nisso. Mas aí tem uma coisa linda, que é o legado 21, né, Léo? Que eu acho que nesse tempo as empresas tinham que se abrir e dar uma robustez financeira maior ao legado 21. Convidar as empresas de saúde, as drogarias aí que tem tantas na cidade, crescendo, as iniciativas privadas a olhar para o Instituto Mano Dal, porque aí o meu coração está aí dentro também, o que eu Com puder certeza. fazer, né,
E como é que está sobrevivendo assim? Mas então, Paulinho, só antes disso, voltando, né, que você é um especialista nisso, pessoal, atenção a esse tema aí, ó. A gente está hiper preocupado, você é um especialista disso. Como é que está, Paulinho, a sanidade mental? Você lida com jovens, né? Questão do suicídio, né? Se puder falar, né, abordar um pouquinho, só para entender isso, porque é um tema, né, gravíssimo, né? Ô Léo, eu chamo de geração C, né? É uma geração do coletivo conectado. Só que dentro de uma das temáticas que eu trabalho, que é fruto de acompanhamento, não é só teoria, é prática, os jovens estão entrando numa coisa de coquetel. Começa com cigarro, vai para cachaça, vai para catuaba, porque é uma carência. É uma carência. Aí entra nas coisas que são ilícitas. Crack, cocaína, cannabis, tudo com C. Tô entendendo, legal demais, hein? E aí chega um momento que começa a cortar, que também é com C. Por Nossa. quê? Você gosta de uma menina que não gosta de você, eles estão um pouco resilientes. Qualquer problema é um problema enorme. E aí eu acho que as famílias tinham que refletir sobre isso, no sentido de deixar os seus filhos conviverem com cortes, com situações duras, com crises. E aí chega essa crise. Esse jovem não pode sair, ele não pode ir para o shopping, ele não pode fazer aquilo que ele fazia. Nas periferias, pior, porque a pessoa nem vai ao shopping. Então, na periferia, qual que é a grande chance de ascensão social do menino? Entrar para um grupo ali que faz, é, que é aviãozinho de droga. Né? A razão do movimento Educação ao Alvo nascer foi por isso. Eu fui ameaçado numa escola pública da periferia, saí de lá dentro do porta-mala da única professora de artes que conseguiu me dar uma carona, e aí nasceu Educação é o Alvo, porque eu estava alvo de revólver mesmo, porque eu fazia um trabalho de projeto de vida lá dentro daquela escola pública, na região metropolitana. Aí o alvo é isso, né? Eu estava no alvo. Paulinho, Paulinho, você sabe, né? E você acha, nossa, interessantíssimo. E você faz um trabalho fenomenal, né? Você, umas vezes você já me contou, né? Tanto de pessoas que É, você já escutou, né? Com a escutativa de evitar situações como você, né? E aí, Paulinho, eu, de tudo que eu já estudei, e não sei se você concorda, e o pessoal que tá ouvindo vai ouvir, o caminho, Paulinho, para essa solução que eu vejo, e pratico com as minhas filhas, e eu não vejo outro, não vejo, é a educação inclusiva. É a gente conviver com as diferenças desde novo. Porque trabalho voluntário. não, mas mesmo dentro da escola, Paulinho, porque isso já comprova que diminui o bullying. Quando você cresce com a diferença, né, você respeita pontos de vista diferentes desde novinho. E isso comprovado, tem estudo da McKinsey, tem estudo do Instituto Alana, comprovando o benefício que isso traz para todos. A gente está todo mundo junto, na mesma escola, no mesmo ambiente. E aí você diminui conflitos. Né? Você diminui Isso. conflito pela convivência, porque cada um tem uma oportunidade de aprendizado. Só um parênteses, Paulinho, a gente voltando na questão da singularidade. Olha isso, já te contei, mas para a turma que está aí. O meu irmão, olha a importância da singularidade. O meu irmão, ele formou mal, né, na 8ª série. Muito, né, instável, aquela situação. E ele gostava de música, partiu dele. E ele sabe somar e subtrair. E ele não sabe multiplicar, só na calculadora. E aí a importância da singularidade de um professor, minha mãe levou ele, depois de 8 recusarem, né, com mais diversas barreiras. Desculpas, né? Tem síndrome de Down, tem hipotonia. Percebeu que ele guardava número, porque ele falou o telefone da minha mãe na primeira aula. E o Hudson Brasil, um abraço para ele, desenvolveu um método matemático para o Dudu aprender música. E eu sou analfabeto musical e sei fazer logaritmo. Então, cada ser humano é singular. E tem o potencial dele. Potencial. E quando a gente convive, a gente vai absorvendo essas potencialidades e não um efeito manada. Então, isso já reduz. Inclusive, o Instituto Alana fez um reduz suicídios, teve aquela violência naquele colégio em São Paulo, lembra? Aí fizeram um estudo em cima daquele menino que entrou na escola, que como educação inclusiva você começa a respeitar pontos de vista diferentes, enxerga de outras maneiras e para de ficar se comparando, né? Porque muitas vezes o vazio vem, aquele tênis eu não tenho, né? Aquele computador não tem, aquela moto, sei lá o quê.
Então, Paulinho, a educação, inclusive, ela soluciona várias coisas, e é barata, né? É uma E solução barata. aí eu quero te contar um segredo que você talvez não saiba. Você lembra que eu fui com um tanto de jovens aí levar uns livros para você? Foi, Alguns livros eram até repetidos, tá, Léo? É, foi. só que era aquela escola. E eu vou te mandar a foto da menina que queria suicidar naquela semana. Nossa. Eu levei os meninos aí no Mano Down e se eu te mandar a foto da menina, isso é sigilo, mas assim, você viu que tinha até um pessoal da polícia me acompanhando, porque Tinha, tinha. o comandante deu um certificado para nós. Ali Ah, nós tínhamos 3 ou 4 que queriam cortar a sua própria vida. Aí já a autolesão aqui já é o corte maior, que é o tá. autoextermínio. Foi aquela turma que foi levar os livros para você. Livros até repetidos, que eu falei assim, depois eu explico, Léo, mas agora eu tenho que fazer isso emergencialmente. Nossa, Aí, teve uma menina que foi sorteada. Lembra? Tinha um lembro. bottom que a gente ia Tinha o sortear, bottom, foi. você deu uma caneca, era aquela. Olha como a conexão, tem uma conexão divina no movimento de inclusão. Isso eu não abro mão. Mas assim, existe também coisas que podem mudar a vida das pessoas, que é uma visita. Ela falou, eu senti um clima maravilhoso ao olhar a cozinha, ao ver o pessoal servindo, o Dudu e o pessoal aí cantou uma música para o pessoal, para receber. Não, E tô arrepiado. naquele dia a chave dela virou. Então é isso que me faz acreditar que a gente tem que conseguir todos os recursos, humanos, financeiros, espirituais, não interessa. Nós temos que continuar. Né? Por isso eu estava falando com a minha esposa aqui, emocionado de poder conversar nessa live contigo. Ô, Paulinho, mas, cara, nossa senhora, aqui, ó, tô arrepiado aqui. É, como é que você vê, Paulinho, assim, a saída, né? A educação é o alvo. Educar é tudo, Paulinho. E não é educação, né? E você fala muito, não é só matemática, memória, mesmo decoreba, né? É vida, né? Você vê É, é, tudo. Qual que é o caminho? Olha, educador é aquele que cuida, que educa a dor das pessoas. Coordenador é aquele que ajuda a coordenar a dor das pessoas. Consultor? Avaliador. Só que aí nós temos que dar um salto de qualidade, que é ser o quê? Pesquisador, que é ser empreendedor e é ser vencedor. Os nossos projetos têm que vencer a dor, nós temos que empreender apesar da dor. E nós estamos aprendendo isso na pandemia. A pandemia está colocando a Nossa, Paulinho. gente A em etimologia, casa, tudo vem com dor, né? vem com dor, vem com dor. Pensa o coordenador, ele tem que coordenar a dor dos alunos todos da escola, Léo. E dos professores, né? E das É, famílias. que é o educador. E o pai, que é o progenitor, a família, ele vem trazendo as dores dele. Ele quer falar: olha, eu estou com o meu filho aqui, eu não sei o que é que eu faço. E aí a gente tem que falar com o pai: não fala assim, eu vim aqui para buscar caminhos, porque aí fica melhor, não é? Então, a educação inclusiva, por que ela ajuda? Só que ainda tem, e com todo respeito eu falo isso, ainda existem famílias que querem o quê? Que o seu filho seja o primeiro lugar. Aí eles acham que ter o contato com alguém que é dislexo, com alguém que tem deficiência visual, que isso vai atrasar o rendimento do filho dele. Essa Paulinho, pessoa precisa de entender. Entender. O que é entender? É entrar na tenda. A palavra vem daí, né? É entender. Eu vivo o lugar do outro e aí o entender me faz entrar na tenda do outro. É a etimologia da palavra. Então, quando alguém vai no Mano Dao, ele entra na tenda, né? E aí convive. E na tenda a gente arruma saída, a gente muda a nossa vida. A minha vida com 19 anos mudou quando eu fui visitar os Rancenianos. Um rapaz sem dedo falou comigo: qual música que eu toco para você? Aí desmontou. Entende? Aí Paulinho, eu mudei mesmo e foi muito Paulinho, legal. sensacional. Só esse parênteses, né? Porque as escolas que negam as pessoas com deficiência,
São os pais dos ditos normais, típicos, que pressionam as escolas para não receber. Porque o filho tem que ser médico. Para não Agora, é o que eu receber. falo. Acha que está pagando. E aí, Paulinho, a gente vai nas maternidades acolher as famílias, não recebe hoje no Mano Down. E a gente sempre fala que o mundo dá voltas. Né? Todo mundo vai ter deficiência, Paulinho. Todo mundo, ou você vai ter um filho, um parente, ou você... Ou se tudo der certo, você vai envelhecer. Aí você vai perder visão, memória, audição, e a gente não está preparado para lidar com isso. Somente convivendo. Então, eu estou falando o tempo inteiro disso. Não tem como a gente falar de inclusão, racismo, se a gente não viver. E para viver, Paulinho, eu tenho essa teoria, eu acho que você há de concordar, é o que eu falo com meu irmão, que eu falo com essa convivência. Você tem que passar pelo ser humano por todos os sentimentos. Então, do meu irmão, eu já tive dó, eu já tive raiva, eu já tenho amor, eu já quis bater, já quis. Então, não é só um ladinho conviver um dia. Você tem que passar por qualquer amizade, ela tem um ciclo de sentimentos. Você tem que passar por todo, raiva, alegria, a paixão, felicidade, tristeza, tudo. Porque aí sim você vê o ser humano lá por trás dele, que é entrar na tenda que você está falando. Desde que a gente conviva por um bom espaço de tempo, não é falar assim, não, eu fui lá visitar um amiguinho da cor preta. Não, não. É você conviver a ponto de internalizar todos os sentimentos. E aí sim você olha o lado humano. Então, Paulinho, eu acho que a pandemia tem que nos ajudar. Né? Eu acho que não tem que mudar nada, né? Eu acho que é cada um fazendo sua reflexão, mas tem que mudar isso, né? Tem que mostrar a essência, né? O que fica, quantas vidas são deixadas de lado, né? E aí você tocou num ponto da invisibilidade. A invisibilidade mata. É o ser. A invisibilidade mata. E as pessoas com deficiência muitas vezes são invisíveis para a sociedade. A maioria delas, em deficiência intelectual. As pessoas passam por elas como se elas não existissem. E aí, você vai lá no ou então vitimiza, né, Léo? Vitimizar também é a pior coisa. Sabe o que eu gosto, que eu acho legal do Dudu? Dudu chega, toca a música dele, manda o recado e os outros que ficam na recepção, e os garçons, e o pessoal que faz o café. Aí o Mano Down, a gente tem essa experiência olha, não é vítima não, é protagonista. Eles estão virando o jogo, o Dudu está desfilando. Eu acho muito legal isso. Não, E a turma toda. E eu falo, cara, do fundo do meu coração, né? Do fundo do meu coração. Né? Não sei se há de concordar com essa reflexão que eu faço cada vez mais e a pandemia vem me ajudando. Eu acho que no fundo, né? Todo ser humano, ele quer ser aceito. Né? A gente busca essa aceitação o tempo inteiro. E aí, eu acho que o maior sonho de todos, Paulinho, é ser você mesmo. Ser você mesmo. As pessoas de deficiência intelectual, Paulinho, isso que eu aprendo muito, eu falo, cara, de verdade, de coração, né? Você sabe a etimologia, né? Eu queria ser meu irmão, Paulo. Sabe por quê? Porque ele jamais julgou um ser humano. Ele olha... Então, eu vou te contar 2 casos, né? A gente foi na Xuxa, né? No programa da Xuxa, o Camarim, cara. Tal. Todo mundo nela. Ele nem aí, porque ela não estava dando papo, ele foi conversando com segurança, cara. Tá nem aí quem que você é. E um ser humano dito típico, entre aspas, a gente julga o outro 8 vezes em 1 minuto. O meu irmão e as pessoas, não tô nem aí se você é pobre, se é preto, se você é torce pro Atlético, eu não tô nem aí quem que você é, cara. Você é ser humano, vamos conversar de igual para igual. E a gente já cria bloqueios e julgamentos instantâneos o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro tô julgando. Paulinho, não sei o quê. O Paulinho Léo. Cara, não é possível. Né? Não é possível. Então, o nosso voto é que tá errado. Né? E aí o julgamento afasta. Né? Então, o Dudu, as pessoas com Down, elas dançam. Né? O segundo maior medo da humanidade, o segundo exemplo, é falar em público. As pessoas morrem por vergonha de expor seus sentimentos, né? de falar o que pensam, de levantar o dedinho, você sabe disso na sala de aula, porque os outros vão... E aí as pessoas com Down, com deficiência, nos ensinam, né? O tempo inteiro. Eu não estou nem aí quem que você é, cara. Eu vou dançar aqui porque eu quero. Você está preocupado com isso, problema seu. Se isso não for inteligência, Paulinho, vamos parar a conversa. É verdade. Porque eu e a Dani, que está aí, né, a gente está refletindo nas lives aí. A inteligência, a cognição, o coeficiente de inteligência, o QI. Só que o que a gente aprende, por exemplo, na inclusão? Que tem o QE, que é o coeficiente emocional, e tem o QS, que é o coeficiente espiritual. Eles criam energia para a gente, que a gente fala assim, cara... Eu quero voltar aqui. É o que eu sinto quando eu vou tomar um café aí, fico quietinho aí, né? Aí eu falo assim, poxa, que legal.
Por quê? As pessoas olham para mim porque eu estou ali, elas olham a minha essência, não estão preocupadas com meu carro, nem com a minha roupa. A geração C está preocupada com calça, camisa e calçado. Aí ela fica cheia de complexo de competição e comparação. Paulinho, Né? essa palestra Isso, do você aí está pronta? prontinha, essa palestra que Sensacional. Continua aí, é o, continua aí. é, o, é o capítulo 13 do meu livro. Continua aí. É, Complexo. a geração C é complexa. E aí os pais acham que tem que dar coisa e não contato. E aí compra, 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 compra. Aí a geração C está gerando no Brasil uma crise de crédito. Tudo com C. Por que crise de crédito? Porque o pai quer consumir, comprar e dar coisas no lugar de contato. E aí o que que o jovem fica? Ele fica carente, ele na verdade quer o quê? Ele quer um contato, ele quer comunicação e o pai está dando coisas. Está dando celular, está dando computador, está dando a calça, camisa, está dando calçado, mas não está dando o quê? O contato humano. Carinho, né? Ser carinho. O carinho, não está dando aquela comunicação que cuida, né? É o contato cuidador. E aí, quando você faz contato com. Eu dei aula para o menino dislexia, Léo, Cuidador com dor aí, hein, Paulinho? Cuidador, muita dor, né? dor, lutador. Ele luta o tempo todo contra a dor. Esse capítulo da dor está aqui no capítulo 1 do livro. É, o que, que é isso? Os jovens estão querendo o quê? Esses contatos. E aí, o que, que eu convido as famílias? A colocar o seu filho num projeto voluntário, né? Para que ele veja a diversidade, seja no Hospital Caminhos para Jesus, seja no Mano Dal, seja. Mas, Paulinho, É, quão distante a gente está disso? Você que está dentro de sala de aula. Quão distante a gente está disso, a educação? porque a educação precisa mudar o currículo. Em vez de ficar dando aquele tanto de prova, por que, é que não fala com os meninos assim: ó, você tem o desafio de ir lá e fazer um projeto de comunicação para aquela instituição. Não é só Prática. juntar coisa. É, prático. Cidadania, A né? Com sua, C, né, Paulinho? Cidadania. cidadania. É cidadania. É aquela pessoa que vai cuidar da cidadania planetária. É o novo livro que eu estou escrevendo, junto com a turma aí da Educação Alvo. Que é o quê? Nós temos um desafio de colocar a educação inclusiva para todo mundo. Todo mundo tem algum defeito, todo mundo é um pote rachado. Mas o pote rachado molha o jardim e aí nascem as flores. Mas como é que você está vendo, Paulinho? Por que não tem tanta entrada aí? Né? Por que as escolas não estão abertas para escutar isso? Como também não estão para a inclusão? Quais são as É, barreiras que você encontra para estar falando sobre isso no Brasil inteiro? Nas escolas? Não é possível. porque elas estão apagando incêndio. O Não, estou falando nem pessoal da das. pandemia. É, Estou falando o de pai, pandemia. os pais cobram tanto que eu acho que a primeira escola que tem que nascer é a escola das sabidas, a escola dos pais. Os pais cobram tanto da escola que aí, escola particular, a pessoa fica louca para poder conseguir mais alunos, porque aí aumenta a taxa. Agora, com a inadimplência, nós vamos ter muitas escolas falindo, né? Falindo mesmo. Claro. E aí a escola pública tem dois complexos. O complexo de Lady Kate, que é eu estou pagando, né? Lembra daquela personagem da Zorra Total? Eu estou pagando. E tem o complexo de Gabriela. O pai quer que a escola seja a mesma escola de 30, 40 anos atrás. E essa escola não existe mais, porque o menino é da geração C. E nós estamos no século XXI. Né? E aí as coordenadoras ficam tentando atender, coordenando a dor dos pais e dos estudantes e não tem tempo para pensar. Então, para mim, a grande saída é formação continuada. E o primeiro tema que tem que ter dentro da formação continuada das escolas tem que ser inclusão. Por quê? Porque tem grupos de WhatsApp de professores, se você está só em um grupo, pode ter certeza que tem alguém falando mal de você no outro grupo. Então, o que, que nós vamos ter que melhorar? A convivência entre as pessoas.
a comunidade, né? Tá com C também. A comunidade, a convivência, a capacidade de cuidar, a aceitação. E a gente, quando tem projeto de educação inclusiva, tudo muda, porque a pessoa começa a ver que todos nós somos pó, e nós viemos do pó e vamos voltar para o pó, numa linguagem da Bíblia Paulinho, dos cristãos. pegando esse ponto, como é que você vê a vulnerabilidade? Porque vulnerabilidade eu acho que está conectando, né? Desde marcas agora. Como é que você está vendo? As pessoas estão com pouca vulnerabilidade, os alunos dessa geração? Tem medo? O que, que acontece nessa vulnerabilidade? É uma geração bolha, sabe? Ela foi tão cuidada que ela não consegue construir um projeto de vida dela. Então, o que é que nós vamos ter que fazer nas escolas? Começar desde a educação infantil a falar de projeto de vida. E isso está na BNCC. Projeto de vida que acolha a todos, né? Então, no livro da BNCC, a gente tem um capítulo só sobre projeto de vida. O que é que precisa a escola ter? A criança tem que saber que ela está fazendo uma gelatina ali, na educação infantil, mas lá no ensino médio ela vai estudar a química e vai ver a substância homogênea e heterogênea. O que é que a escola precisa? Capacitar melhor os professores. É hora da competência socioemocional, como a Dani está falando aí. Ajudar a pessoa a cuidar de si mesma. E é uma coisa interessante, né, Léo? No meio da palavra Deus tem duas vogais. Quem que a gente tem que cuidar? Eu. Do eu. É o que o Mano Dal faz aí, né? Ela cuida do eu da pessoa e deixa ela ser o que ela é. Eu curto quando eu vou aí e vejo a aula de zumba, né? Teve uma vez aí que eu até dancei aí. Eu não sei dançar, cara, eu sou uma marmota. Mas aí com os meninos eu fui, dancei. Então, assim, a gente tem que aprender a ser espontâneo. E com racionalidade, tem que ter um projeto Mas essa também pandemia claro. vai ajudar nisso, Paulinho? Ou não? Porque vai sobreviver, agora Tomara, vai quebrar. Escolas vão quebrar. Como é que vai pagar uma palestra? tomara. Assim, vê isso como custo, né? E não como investimento. É a mesma coisa com a gente. Ah, não, inclusão é É, custo. Né? Como é que você enxerga isso é. aí? Eu sou um otimista, eu quero ter esperança de que a gente vai conseguir desenvolver alguma forma nova a partir da pandemia. Eu não acredito nesse negócio que o pessoal está falando aí de novo normal, não. Muita gente vai conservar o comportamento que tem É o mesmo. velho normal. Muita gente. Agora, vai nascer uma noção de solidariedade num grupo maior do que tinha. Isso eu acredito. Então agora o equilíbrio vai ser maior. Aquela pessoa que é individualista e insensível, pode ser que a gente puxe para o nosso lado da solidariedade aqui. E sem julgar ninguém, cada um tem o Claro. seu itinerário de vida. Mas assim, eu acredito que depois da pandemia, nós vamos ter mais pessoas buscando saídas solidárias. Eu, inclusive, acho que a palavra capitalismo deveria ser substituída pela palavra solidarismo, um capitalismo solidário. Paulinho, Que bacana demais. Eu refletindo aqui, cara, na escola, né? Estudei na escola tradicional e tal, classe média. Pouquíssimas vezes você pôde falar sobre você, cara. é, Pouquíssimas vezes. Sobre e os seus agora, sentimentos, suas dúvidas, né? é, eu, Existenciais. eu trabalhei em escolas que tinham manhã de formação. Eram escolas, na sua maioria, escolas confessionais. Mas o que está acontecendo com essa escola tradicional? Olha aí, olha o meu capítulo. Meus sentimentos, escolas tradicionais. Ou seja, Não, eu vou ler isso agora. ess- essas escolas têm que morrer. Elas já morreram. E tem dois tipos de escola: escola táxi e escola Uber. Né? A escola táxi, lembra quando a gente ficava esperando o táxi nunca passava? Tem escolas que se mantêm nesse comportamento. A Uber não, você chama, ela vem. O que a escola tem que fazer? Ir onde os pais estão, ir onde a sociedade está. Levar o valor disso, e não só o preço. Né? Preço é uma coisa, valor é outra. Por exemplo, quanto custa o Instituto Mano Dal? Não tem preço, mas tem valor. Quando você vê a experiência de uma mãe que é acolhida no hospital, né, com seu filho, que vai uma turma lá acolher, que é o trabalho que você faz, Léo, isso aí para mim
junto com a galera toda aí da sua equipe, do seu time. Ninguém faz nada sozinho, nós somos uma constelação e não estrela, né? Somos estrela dentro de uma constelação. Então, quando o Léo está dando palestra lá, não é só o Léo e o Dudu, é toda uma equipe Todo que mundo. está atrás, segurando a onda. Uma causa, né? A Elga que está É aqui, isso. nossa massagista, a Luciana, todo mundo, Bruno. É. Então, nós vamos ter que começar a pensar agora em time, em constelação. Eu acho que a pandemia vai deixar esse legado. Mas qual a abertura, Paulinho? Eu concordo com tudo, não vejo outro caminho, cara. Mas vejo ainda muita barreira, né? Para o seu trabalho, escola de famílias, pouca abertura, a questão da inclusão. Fica uma luta, parece que você está fazendo favor, né? E quando você vai cobrar, você é um sacana. É uma coisa assim que eu não consigo conceber, né? E não vejo alternativa. Eu acho que vai ter que nascer um novo conceito de parceria público e privado com gestores inteligentes, né? Está na hora da gente ir para o CDL, vai em Movimento Educação Alvo, Mano Daut, o Flávio, que a gente fez uma live também. Olha, vamos lá e falar assim, olha, nós precisamos agora de empresas que nos ajudem a chegar lá na ponta. Sabe? Tira uma fatia de responsabilidade social aí, vamos começar uma coisa. Nós temos que juntar aí no governador e no prefeito, vai direito na escola, vai Mano Dal, vai Movimento Educação Alvo. Nós temos que juntar na tenda, Sabe o que entender. eu estou tentando, Paulinho? O caminho que eu estou tentando mais é os pais sem filhos com deficiência, né? Tentar mostrar a importância disso, né? Aos pouquinhos, com exemplo, manda uma coisinha ali. Porque se eles não despertarem, são a maioria no momento, ser aliados, né? E É, fica mais difícil, né? Essa barreira nossa, né? entender que aquele rapaz que está ali, ele vai dar uma aula para o filho dele que ele nunca vai ter na vida. Por exemplo, é a Na aula que o vida. Dudu me dá. É a Na aula que o vida. Dudu me dá. Quando eu chego aí, ele começa a cantar, quando ele começa a juntar a galera toda do Mano Dal aí, eu falo assim, tá vendo? Essa aula aqui não tem preço. Só que nós temos que precificar para acolher mais gente. É isso que Fato. talvez a sociedade não entenda. Como que vai sobreviver? O pessoal olha para mim, esse cara é o sonhador, é aquele que sonha apesar da dor. Pô, mas o movimento nasceu depois que eu tive um aneurisma. Eu era executivo de uma grande editora do país, né? Verdade, Paulinho. Tem essa história E também, só, e só dois colegas de lá vieram me visitar. Quando eu era chefe, eu ganhava camisa do Dalina, eu ganhava caixa de uísque. Pô, não quero nada disso, né? E aí nasceu o movimento Educação Alvo, vai nascer o Mano Dal, com você sentindo que seu irmão não pode ficar sozinho, e nós temos que fazer nascer mais coisas. Paulinho, isso dá muita força. História aí, tudo, somando, porque é, é o que a gente precisa, né, Paulinho? É o que a gente precisa e talvez a pandemia pode ser utilizada para isso, para a gente voltar na essência, né? Ver quem é Isso. quem, né? E incentivar mais atitudes como essa, né? Porque o caminho anterior, que vai Cuida. ser o velho normal, o novo normal, é a mesma coisa, né? A gente já viu o resultado que vai dar. Fantástico, Paulinho. É É. muita reflexão que tem que papear mais, viu? Um negócio É, ué. Inclusive, nós temos que dar fantástico. umas palestras junto aí. É cuidar do coração, sabe? Mas o coração também vai ter que passar pelo capital. Claro. É, Ser. na história do bom samaritano na Bíblia tem 4 passos, que o Mano dá todos os 4, Léo. Ver o problema, comover com o problema, mover para resolver o problema e promover as pessoas que estão ali com algum problema. Nossa, Paulinho, que show, cara. Você tem umas palavras, pega sempre o final, maravilhoso, cara, maravilhoso. É. Eu quero os livros, já vou comprar agora, porque eu não vou ficar sem ler, não. Pelo amor de Deus, tem um só. Paulinho, parece que vai Lá acabar. tá na conhecimento. Isso. Ô, Léo, quero te agradecer. Foi uma conversa boa, né? E eu quero que você deixe a mensagem final aí para nós. E manda um abraço no Dudu, que a gente tá com Maravilha, Paulinho. saudade Vamos também. salvar Na isso aí, turma vou toda. ver com a Rafaela se ela põe no YouTube, para a gente divulgar. Cara, a Isso. mensagem é essa, Paulinho. É ver, né, que não basta você estar numa ilha de riqueza, no mar de pobreza. Que a gente seja interdependente e que as pessoas com deficiência fazem parte da sociedade. Não são invisíveis e têm muito para agregar, em todos os sentidos. E o antídoto para tudo isso é conviver. Conviver, conviver,
conviver com C, Paulinho. E C de coração, que você, né, deu uma aula aí pra gente, sair mais inspirado ainda dessa conversa. Tá? Obrigado e em breve você tá lá no Mano